Muito bem. Você trouxe a Bíblia? Onde está a sua Bíblia? Diga: eu amo a minha Bíblia. A palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela é cortante. Senhor, corta-me com a palavra, em nome de Jesus. Abra a Bíblia no livro de Revelações, no livro do Apocalipse. No capítulo 19, estamos estudando verso por verso. Está frio, bispo? Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Então ele se prostrou diante de um anjo que havia falado com ele sobre as bem-aventuranças e disse que João, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, João. Eu sou um conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Que esta palavra nos traga a todos luz, mas que nos ajude a entender a palavra, a revelação dos mistérios de Deus através do Apocalipse. Vamos orar ao Senhor, vamos preparar a terra com a oração da fé e o apóstolo vai semear sementes bíblicas no seu coração. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, Tu és o Deus único e verdadeiro. Nós já entendemos por revelação que a multiforme sabedoria de Deus tem que ser manifestada a todos através da igreja. A igreja tem a função de ajustar as pessoas, fazendo-as crescer, para que elas conheçam a multiforme sabedoria de Deus. Por isso, neste momento, aquietamo-nos todos diante da palavra e diante da voz de Deus. E dizemos: fala-nos, Senhor, em nome de Jesus. E toda a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Glórias a Jesus, glórias a Deus. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo eleito, noiva de Cristo, você que venceu todas as adversidades e veio à igreja no cumprimento da sua missão e do seu chamado, você sabe que isso não pode ser mão aberta com esta questão. Temos um foco espiritual. Meus filhos amados, meus amigos do meu coração, amigos eternos, é assim que eu trato o povo de Deus, meus filhos. Vamos lembrar, você que vem acompanhando o estudo do livro do Apocalipse, que um anjo tinha falado a João de forma preponderante, forte. E João ficou tão impressionado, profundamente impressionado com a revelação do anjo, que a reação dele, humana, foi prostrar-se diante do anjo para adorá-lo. Veja que isso não foi uma única vez que se passou no livro do Apocalipse. No capítulo 22, versículos 8 e 9, passou-se exatamente a mesma coisa. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas o anjo disse: vê, não faças isso. Eu sou um conservo teu, dos teus irmãos e profetas, dos que guardam as palavras deste livro. João, adora a Deus. Então, duas vezes, a reação humana perante a impressionante revelação, essa é a tendência do ser humano, nós somos muito religiosos. Quando ele ouviu Deus falar por um anjo, quando ele viu o anjo, ele teve essa reação, prostrar-se para adorá-lo. Mas o anjo em Apocalipse 19, 10 disse: não faças isso. Não faças isso,
porque eu sou um conservo teu, dos teus irmãos, porque vocês mantêm o testemunho de Jesus. Ou seja, o anjo disse, não me adores. Por que ele disse, não me adores? Porque o anjo não iria tocar na glória de Deus. Ou seja, o único que deve ser adorado é o Senhor Jesus Cristo. Por isso é que diz, veja, não me adore, adora a Deus. Então, meu amado, por que o anjo recomendou isso? Porque ele sabia que Jesus é o Deus soberano, é o Deus vivo, é o Deus verdadeiro, é o Todo-Poderoso, é o único que é o cabeça da igreja, o Criador de todas as coisas. Paulo o identificou como Rei de Reis, Senhor de Senhores. Então, mais nada, nem ninguém, inclusive anjos, devem ser adorados. Você sabe que a igreja romana adora os anjos, adora os santos, adora o Papa. Eu conheço igrejas onde o povo tem idolatria com o seu líder. Isso é um erro crasso. O único que deve ser adorado é o Senhor. Então o anjo é uma criatura de Deus. E ele negou-se ser adorado. Ele disse, olha João, eu sou um conservo teu, sou um servo como você é servo. Sou um servo teu e dos teus irmãos, aqueles que mantêm o testemunho de Jesus. Então, você sabe que havia na Ásia Menor a prática de adoração de anjos. Assim como a igreja romana o faz até o dia de hoje. Na Ásia Menor era só uma prática. Sempre que havia uma manifestação angelical, eles adoravam. E Paulo escreve aos Colossenses e diz isso. Colossenses era a igreja na Ásia Menor, diz, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e cultos aos anjos, baseado em visões. Então Paulo também proíbe o culto aos anjos. E nós temos a certeza que não podemos adorar os anjos. Os anjos são seres elevados, mas não podem nem devem ser adorados. Por que, apóstolo? Isso seria o quê? Idolatria. Seria idolatria. E nós não fomos chamados para idolatria. O Senhor disse, fugir da idolatria. Porque a idolatria é muito mal. A idolatria tenta roubar a glória que pertence a Jesus para transferir para o ídolo. Toda a imagem, todo ídolo, ela pode para muitos dizer, não, mas isto é arte sacra. Não é arte sacra, é idolatria. Você não pode ter em casa. Você não pode ter dentro da sua casa, no seu carro, no seu lugar de trabalho, qualquer coisa que tente ofuscar a glória de Deus. Não é permitido por Deus, nem pela sua palavra. Então nada pode obscurecer a visão que temos de Jesus e da sua glória. Nada. Jesus é o bem maior. Em latim é o summum bonum. Ele é o bem maior. Ele é o summum bonum. Não existe outro nome. Diga, não existe. Porque nós fomos criados, nós que viemos da igreja romana, fomos criados não vendo Jesus como o summum bonum, aquele que é o bem maior, porque se divide glória com Maria, com os anjos, com os santos, e nós temos a visão de Deus clara, assim como o anjo diz, veja lá, não me adore. Nós temos este sentimento e esta convicção no nosso ministério. Colossenses 1,16 disse, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades. Agora ouça como é lindo isto. Tudo foi criado por meio dele e para ele, inclusive a nossa vida. Os anjos foram criados para ele e para os... Quando ele disse, eu sou um conservo, significa que os anjos servem a Deus, mas servem também ao povo de Deus. E é isso que nós vamos agora começar a estudar. Porque, amado, ouça o que eu lhe vou dizer. Pela experiência de mais de 42 anos de ministério, 39 e pouco de pastor,
espiritualidade sem Jesus é perigosa. Sim, mas Nossa Senhora de Fátima nunca existiu. Não, mas a Aparecida é a padroeira. Nunca existiu. Você sabe como é que é a história da Aparecida, da padroeira do Brasil? Os pescadores estavam lá num rio no interior de São Paulo, passaram a rede e veio uma estátua sem cabeça, pequeno ídolo, voltaram a estender a rede e veio a cabeça, colaram e disseram: oh, esta é a Nossa Senhora, tem que ser adorada. Um ídolo que quando cai se quebra. Não tem boca que fale, não tem olhos que vejam, não tem ouvidos que ouçam, não tem pés que caminham. Então nós não queremos adorar ídolos, nós queremos adorar aquele que por meio dele tudo foi feito, o soberano, Jesus Cristo. Diga um amém forte aí. Então, anjos, arcanjos, querubins, serafins não podem ser adorados. Então vamos ver. Os anjos são servos de Deus e são servos dos homens. E é aqui que eu quero levar você ao entendimento, porque desde o momento que Deus nos começou a dar a revelação da graça de Deus, imediatamente, eu tenho vários livros publicados, se isso lhe interessar, adquira-os, sobre o ministério angelical. Então agora você vai conhecer os mistérios desta questão, porque Hebreus 1,14 disse: não são todos, está falando dos anjos, não são todos eles espíritos ministradores? Então os anjos são espíritos que ministram. E diz: enviados, Deus enviou os anjos para serviço, para servir a favor de quem? Dos que hão de herdar a salvação. Então agora vamos dar o primeiro passo de conhecimento. Anjos existem, são seres elevados, têm diversos níveis de poder angelical, eles são servos de Deus e eles são ministros enviados a favor do povo de Deus. Por isso é que o anjo disse a João: João, não me adores, eu sou um conservo teu, eu sou um servo como você é, estou aqui para te servir a ti e aos teus irmãos. Então, meus amados, a igreja de Jesus, quase que 100%, eu não vou errar e exagerar, mas 95% não crê na existência do ministério angelical, ministros e espíritos enviados a serviço dos que hão de herdar a salvação. Por isso as pessoas deixam de usufruir este ministério angelical, que o nosso ministério entende. Olha só como é que Paulo disse em Hebreus 3, 1 e 2. Seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Isto para mim é tão real que eu tenho lhe explicado, tenho livros contando o meu testemunho. Quando eu estava lá no CTI do Hospital Militar de Angola, em Luanda, que entrou um anjo, uma figura de uma mulher, passou por... O CTI era muito grande, tinha gente cega, sem braço, sem perna, imagina, acidentados de guerra, e ela foi cama por cama e parou diante de mim. Vésperas de eu amputar uma perna, tinha gangrena, meu pé estava preto, gangrenado, não tinha circulação. Ela parou diante da minha cama e disse: Deus te chamou e você levará a palavra de Deus à volta do mundo. Uau! Eu não sabia que estava acolhendo um anjo ali. A manifestação foi tão poderosa. Eu tinha necroses ósseas, necrose de tecidos, putrefação de tecidos, de tanto tempo ali na cama com exposição óssea. A partir daquele momento, desta manifestação de uma acolhida de um anjo, é que a minha vida se tornou no que eu sou hoje. Então, Paulo disse em Hebreus, no mesmo livro, 2, 1 e 3, por essa razão, está falando dos anjos, espíritos ministradores, no capítulo 1, é importante que nos apeguemos com mais firmeza
as verdades ouvidas, portanto, sobre os anjos, espíritos ministradores, e jamais nos desviemos disto. Pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu um justo castigo. Palavra falada por anjos. E ele diz: como é que nós escaparemos, como escaparemos nós, se negligenciarmos a salvação, os livramentos que os anjos trazem? Como é que nós vamos escapar se não crermos no ministério angelical? Mas nós estamos vivendo numa sociedade extremamente complicada. Em 2006 nós tínhamos uma economia estabilizada, pleno emprego, não havia desemprego, todo mundo vivendo numa boa, e de repente um grupo de pessoas incapazes desconstruiu o Brasil. Hoje temos uma cena horrível, problemas econômicos, problemas sociais, crime, suicídio, drogas, sabe? A nossa sociedade está de ponta cabeça. E como é que nós vamos negligenciar o ministério angelical se nós vivemos numa cidade perigosa, num país perigoso? É que as notícias às vezes não chegam. Você sabe quantas pessoas em 2017 foram mortas no confronto, mataram, esfaquearam, deram um tiro? Quase 65 mil pessoas no Brasil foram mortas. Eu disse 65 mil. Então nós não vivemos num paraíso. Não é verdade que seja cidade maravilhosa. Não é maravilhosa. Neste momento não é. Ontem vinha de São Paulo, do Congresso de Homens, passei no aterro do Flamengo e eu fiquei estupefacto. Montes de pessoas mendigas, jogadas, nem parece que são cidadãos brasileiros, amado. Atirados ali na grama, embebedados, drogados, mas muita gente abandonada pela sociedade. Então vivemos numa sociedade em decadência. Decadência moral, decadência administrativa, decadência financeira. Então, como é que nós vamos negligenciar os anjos que ministram em nosso favor? E diz o versículo 4, olha, diz assim: dando Deus testemunho juntamente com os anjos, por sinais, prodígios e vários milagres, pela distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Quer dizer que os anjos trazem sinais, prodígios e maravilhas para a nossa vida, milagres. Você não tem ideia quantas vezes você teve livramentos que foram anjos que te livraram. Às vezes você diz: mas eu tinha que chegar lá às tantas horas e prendo o trânsito e não saiu o voo. Os anjos estão trabalhando, amado. Eu creio no ministério angelical. Eu contei esta manhã, ontem quando eu entrei no avião da ponte aérea para voltar, o avião estava lotado e eu estava sentado lá no fundo, na fila 22, e tinha uma senhora do meu lado e mais 2 cavalheiros, do outro lado também, e a senhora estava produzindo morte. Ela disse: olha, eu estou pronta, se este avião cair e morrer, eu não tenho nenhum problema, eu quero morrer, eu posso morrer. Eu disse: eu creio nos anjos, minha amada. Fecha essa boca aqui dentro. Tem um monte de filhos, de netos, tem um compromisso violento com a sociedade, e você vem dentro de um avião falar: não, se cair, porque no outro dia fui a Goiânia, em Brasília, o avião quase virou de cabeça para baixo. Olha, se cair hoje, eu disse: não fala isso, amado. Fecha essa boca, moça. Jó disse: o que mais temia foi o que me aconteceu. Quer morrer, salta do avião sozinha, deixa o resto da turma chegar ao Rio de Janeiro. Amanhã tem 2 cultos na igreja, meu amor. Pula quando o avião estiver lá 8 quilômetros, abre a janela e te atira. Mas dizer: não, se o avião cair vai ser uma bênção, eu quero tanto morrer. Eu quero a senhora, mas não quero eu, meu amor. Eu estou no meio da minha vida. Eu creio no ministério angelical. Eles trazem sinais, prodígios e maravilhas. Olha como é que Paulo os identificou em Hebreus 1,7. Ele diz: quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. São ventos, são labaredas de fogo, amado. Então não faça nada, não comece o seu dia, não dirija carro, não faça negócio, não vá a nenhum lugar sem que você diga: eu dou ordens aos anjos de Deus que guardem entradas, saídas, caminhos, preparem os sinais, os prodígios. E o negócio é fazer: Senhor, eu não posso ser enganado, que os teus anjos já vão adiante. Amado,
Use o ministério angelical. Eu vou dizer mais forte: creia no ministério angelical. Você vai ver surpreendido que isto tudo que eu estou lhe ensinando é verdade. Então, o nosso ministério crê no ministério angelical. Nós cremos num mundo místico, sobrenatural, invisível, mas real. Olha, não é por um acaso, com todo o carinho e serenidade, que Deus chama o pastor da igreja de anjo. Nunca fale mal do seu pastor. Nunca fale mal dos seus líderes. Você está falando mal de um ministério sobrenatural. Tive às vezes vontade de falar alguma coisa de mim, morda a língua. Ele tinha razão. Não precisa, não há razão, não há necessidade, é injustificável. Ama os seus líderes, ama os seus pastores, eles cuidam da tua alma, amado. Esta madrugada eram 4 e pouco da manhã, você estava dormindo, eu estava de joelhos chorando por você. Ama os seus bispos da igreja. Ame este ministério angelical com forma de carne. Por isso é que o Espírito disse: escreva o anjo da igreja. Escreva o anjo da igreja. Então, o pastor, por isso é que Pedro disse, volta a dizer, Deus confia as ovelhas para que o pastor pastoreie, cuide, ensine, ame, proteja, motive, encoraje. Que é bom você ter pastores, amado. Eu amo os bispos da igreja, eu amo a igreja, eu amo os pastores da igreja, eu amo os presbíteros, eu amo os diáconos. Estamos aqui com uma função e um chamado sobrenatural. E eu creio no ministério angelical. Nós não andamos pelo que vemos, irmãos. Nós andamos pela fé. Nós cremos na existência de anjos. Você sabe que esta palavra anjo vem do latim angelus, que vem da palavra portuguesa, o substantivo próprio angelo. Ângelo ou angelus do latim quer dizer mensageiro, portador, enviado, aquele que louva, aquele que bendiz, aquele que aclama, aquele que honra, aquele que glorifica ao Senhor, aquele que serve ao povo de Deus. Então, nós entendemos na nossa igreja que os anjos protegem os fiéis, livram os justos. Este é o foco do estudo desta noite. Sem adorar a anjos, sem nenhum espectro de adoração, que você num canto da sua casa diz, não, adoração é o Deus vivo. O resto é superstição, mas usa o ministério angelical. No livro de 1 de Reis 19, 4, 5 e 7 diz, ele mesmo, porém, foi ao deserto caminho um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Está falando de Elias, o profeta. Pediu para si a morte e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, não sou melhor que os meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse, Elias, levante-se, teu problema é fome, coma. O anjo mandou ele comer uma pizza cheia de gordura, cheia de problema de carboidrato, que é para parar o fígado, esteatose, câncer de fígado. Então ele disse, o anjo tocou e disse, levanta-te e come. Voltou, segunda vez o anjo do Senhor tocou e lhe disse, levanta-te, come, o teu caminho será sobremodo longo. Veja, um anjo, o profeta estava lá desanimado, ele tinha tido um confronto, tinha matado 450 profetas de Baal. Veio Jezabel, intimidou, disse que ia matá-lo, ele perdeu a coragem. Você sabe que o justo deve ser intrépido como um leão? Elias estava cansado, estava estressado, perdeu a coragem e disse, eu quero morrer. E o anjo disse, vamos lá, morrer o quê? Quem quer morrer é a mulher ontem lá do avião, saltava sozinha. Você não vai morrer não, coma, a viagem e a jornada é muito grande. Foi um anjo. Daniel, em Daniel 6, 22, disse, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano. Foi porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi. Ele diz que Deus enviou um anjo e fechou a boca do leão.
Daniel estava dentro de um lugar, de um recinto fechado. O rei mandou soltar a turma leonina toda, e quando eles se aproximaram, tentando matar e dilacerar Daniel, diz que os anjos fecharam a boca do leão. Os anjos fecham a boca de pessoas que querem falar de você, amado. Os teus inimigos, os anjos operam sobrenaturalmente. Salmo 34, 7 diz isso. Olha que lindo versículo, então vamos ler juntos, tá bem? Vamos lá. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem. Olha, amados, nós temos aqui pessoas, irmãos amados meus, que tiveram experiências terríveis, que se não fossem os anjos de Deus, teriam morrido. Os anjos livram, se acampam ao derredor. Então, nesta cidade complicada, amado, não tem UPA que resolva, nem o PP, não sei o quê, não tem ninguém resolve, só Deus e o seu ministério angelical. Creia nisso. E os anjos auxiliam as pessoas na morte do justo. Lucas 16, 22 diz: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu o rico, foi sepultado. Mas o pobre, o eleito, diz que foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Quer dizer que quando um justo morre, quem o leva em o corpo glorificado, né, a presença do seio de Abraão são anjos. Mateus 28, 2 diz: e eis que houve um grande terremoto, um anjo do Senhor desceu dos céus, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Um anjo desceu dos céus. Como nós nos livraremos se não for através do ministério angelical? Atos 5, 18 e 19 diz: prenderam os apóstolos e recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduziu-os para fora. Ele, um anjo do Senhor, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas. Amado, isto é real. Por favor, eu lhe peço que você foque o seu pensamento, o seu coração. Não deixe ilações na sua mente e no seu coração, meu amado. Os anjos existem. Você está vendo aqui, fecha a boca do leão, opera, estremece, balança, livra. Amado, isto é real. Atos 12, 6 a 10 disse: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados acorrentados, com duas cadeias, e sentinelas guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor. Você está crendo ou não? Estava lá preso, com dois soldados à volta dele, com um fuzil AR-15, amado. Acho que nem tem fuzil AR-15 nos soldados do Brasil, mas vamos lá. E disse que veio um anjo, uma luz iluminou a prisão, tocando ele, o anjo, o lado de Pedro despertou, dizendo: Pedro, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Veja, milagres, sinais feitos por anjos. E disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as sandálias havaianas. E ele fez. Disse-lhe mais: põe a capa, segue-me. Uau! Então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio de anjo. Parecia-lhe apenas uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual se lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou. O anjo disse: eu já fiz a obra, já completei a obra, você já está livre, já quebrei as correntes, você estava no meio de dois soldados, eu ceguei os soldados, agora Pedro, pode ir, está livre. O ministério angelical, Atos 27, 23 e 24, porque nesta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e de quem eu sirvo, esteve comigo. Paulo tinha comunhão com anjos, amado. Você sabe que isto é uma prática da minha vida. Meus filhos mais velhos, quando eram crianças, ficavam com muito medo, porque várias vezes, durante 39 anos, eu tenho visto presença de anjos, especialmente quando eu estou estudando e preparando estudos bíblicos no meu escritório de guerra.
Não são manifestações humanas, porque eu estou sozinho. São manifestações de Deus. Então, Paulo, não temas, é preciso compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Então você veja, o anjo de quem eu sou, o anjo falou comigo. Então prepare-se, não para adorá-los, mas para ver a manifestação dos anjos, amado. Os livramentos dos anjos, os sinais dos anjos, os milagres dos anjos. Ainda bem que nós temos anjos de Deus na nossa vida e temos um anjo na igreja para cuidar da nossa vida. Apocalipse 19:10, vamos lá. Adora a Deus. Então o anjo diz, não me adores. Adora a Deus. Eu sou um conservo teu e dos teus irmãos. Eu sou um servo como tu és. Então, nenhum trono, nenhum domínio, nenhum poder, nenhuma ordem, seja ela angelical ou não, é digna de adoração. Somente o Todo-Poderoso, Jesus, exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo pertence a honra e a glória para sempre. Você pode dizer um amém forte? Ele disse depois, vamos voltar lá, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então o Senhor está dizendo que Jesus Cristo é o testemunho fiel e verdadeiro e que o Espírito de Cristo é que inspira a profecia. A profecia tem que exaltar a Cristo. Então, se há uma palavra profética na igreja, e se esta palavra não exalta a Cristo, não foi Deus que falou. Ele não foi o testemunho, foi a carne de alguém. Então, profecia tem que exaltar a Jesus. E o livro do Apocalipse foi inspirado pelo Espírito profético. Por isso é que ele diz, exalta a Deus. Adora a Deus, não me adoras a mim. Veja Apocalipse 1:3, disse, revelação de Jesus que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E ele enviando por intermédio do seu anjo. Isso, o livro do Apocalipse é recheado de manifestações angelicais. Sempre que Deus quer proclamar a sua ira, os seus decretos, a sua soberania, ele o faz através de anjos. Versículo 2, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus quanto a tudo o que viu. Versículo 3, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Quem é que revelou a João o livro do Apocalipse? O ministério angelical. Então, palavra do testemunho, versículo 9, disse, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança e justo, achei-me na ilha de Pátmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, o testemunho de Jesus está no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro de encorajamento para a igreja no final dos tempos. Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, fiel testemunho, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Que bom, se você já tem isto no teu coração, na tua alma, no teu espírito, nas tuas entranhas, esta devoção a Jesus e a crença no ministério angelical. Eu lhe digo, eu creio no ministério angelical. Eu não abro mão, eu não começo o meu dia, eu não dirijo o meu carro, eu não entro dentro de um avião, eu não faço absolutamente nada sem dar ordens aos anjos de Deus. Porque Paulo diz, como escaparemos se eles não ministrarem? Estas são regras de Deus. Então, o profeta é o instrumento pelo qual Deus fala, mas ele é somente um instrumento. A forma de Deus se manifestar por anjos não permite a adoração. Eles são apenas anjos, espíritos ministradores. Então, só Jesus é digno de ser adorado. Levantem uma das mãos para os céus aí, sem constrangimento, diga, Jesus, eu te adoro, eu te louvo, eu te engrandeço, eu te magnifico, eu exalto o teu nome, o nome que está sobre todo nome, o único nome, Jesus Cristo. Diga, Jesus Cristo, o Todo-Poderoso.
Então eu queria terminar. Siga glória a Deus. Vamos lá, igreja. Todo mundo aí emocionado, amado. O que você está ouvindo esta noite nesta igreja, você não aprende num seminário de 10 anos aí fora. Eu queria terminar porque a adoração é a Jesus. Esta palavra de João 14:6, ele diz: eu sou o caminho. Ele não disse eu sou um dos caminhos, o outro é Maria e é Aparecida e Fátima e Santiago da Compostela. Ele não disse isso, disse, eu sou o caminho. Quer o caminho para a eternidade, quer o caminho da verdade, quer o caminho da paz, entre no meu caminho. E ele disse, eu também sou a verdade. Pastor, mas me diga uma coisa, não existe verdade no racionalismo, não sei de quê, na reencarnação, não existe absolutamente nenhum lugar existe verdade eterna, inconteste. A única verdade é Jesus Cristo, amado. Eu vou encorajar você que está assistindo em outros países, onde há às vezes milhares de deuses, esses deuses não lhe livrarão, nem lhe darão garantias da vida eterna, amado. O único que é caminho, o único que é verdade e o único que é vida é Jesus Cristo. Antes estávamos mortos em pecados e delitos, Ele nos deu vida. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Ele começa a obra, Ele termina. Ele tem o querer, Ele tem o realizar. Então a Ele a glória, irmãos. A Ele a glória. E Ele termina dizendo, olha, ninguém vem ao Pai, ninguém. Nada de livre-arbítrio, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então Jesus esta noite está neste lugar. Esta reunião foi preparada por Ele desde antes da fundação do mundo. Ele está aqui dizendo, venha a mim, porque é através de mim, através de Jesus, que nós temos o caminho da verdade, a verdade espiritual e a vida eterna. Entregue a sua vida a Deus. Se alguém entre nós que não fez ainda esta confissão, dizendo Jesus, a Bíblia diz, se eu confessar com a minha boca e crer com o meu coração que Jesus é Deus e que ressuscitou dentre os mortos, serei salvo. Então se alguém entre nós que diga, apóstolo, eu nunca fiz esta confissão, faça isso esta noite, no seu lugar. A oportunidade foi dada pelo Espírito de Deus. Você está numa sociedade de pecado aí fora, amado. Pecado destrói, pecado mata. Os índices que nós temos visto, você sabe, tinha sido erradicado do Brasil o sarampo, já tem sarampo de volta. Tinha sido erradicada a paralisia, já está de volta. Então nós vemos uma sociedade aí capengando, sem esperança. Amados, é atroz viver sem Deus. É angustiante a pessoa não ter esperança no dia de amanhã. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus que isto tudo que eu acabei de anunciar é a verdade. E se você entregar a sua vida a Jesus, você será salvo. A sua vida será regenerada, transformada. Paulo diz, quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passam, eis que tudo se faz novo. Você pode começar hoje a viver uma vida nova. Uma vida com foco, uma vida com esperança, uma vida com alegria, uma vida com certezas, com convicções. E nada nesta terra poderá contra você. Entregue a sua vida a Jesus. Renda-se. Rompa o cordão umbilical com este mundo. Este mundo, desculpa a expressão acadêmica, não presta. Não há nada de bom neste mundo. As pessoas, para se sentirem felizes, têm que fumar crack, cheirar cocaína, beber bebida alcoólica. Isto é o que de felicidade? Isso não é felicidade.
Então, amado, ouça, você está aqui para você ser salvo. Você está aqui, homem de Deus, para você amar a sua esposa. Para você, mulher de Deus, ser submissa ao seu marido. Para você, família de Deus, conforme disse Josué, eu e a minha casa servimos a Deus. O mundo não serve para nada, amado. O mundo é como o Vasco, nem pôde ajudar o Flamengo, amado. Caiu todo mundo junto. Bom, podia ter ajudado o Flamengo, né? Nem para ajudar o pobre Flamengo foi necessário. Então entregue a sua vida a Deus, amado. Confie nele, ele está operando a seu favor. Entregue mesmo, renuncie ao mundo, corta o cordão umbilical, sabe? E diga, Deus, eu quero viver o reino, eu quero ter alegria, eu quero ter razão para viver. Só com Jesus. Só com Jesus. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Ele é o mesmo. Sabe aquela manifestação do Antigo Testamento quando abriu o Mar Vermelho? É o mesmo Jesus que curou aquele cego Bartimeu, que curou aquele paralítico. É o mesmo Jesus que me salvou a mim e que hoje está salvando, manifestando a sua glória na vida de muitas pessoas. Não lute, não resista, não use lógica. Chegou a tua grande oportunidade. Quando Jesus é o Senhor, há razão para viver. Quando Jesus não está na vida de alguém, a vida não serve. Jesus disse, sem mim nada podereis fazer, nada. Entrega a tua vida a Deus. No teu lugar, curva a sua cabeça agora. E diga, Jesus, eu estou ouvindo a tua voz. Eu estou ouvindo um anjo falar ao meu coração. Eu me rendo aos teus pés. Eu dou um basta a este mundo, a esta sociedade corrupta, enganadora, cheia de feitiçaria, cheia de maus hábitos, cheia de mentira, porque ela tem um pai que é o pai da mentira, que é o inimigo. Nós temos um reino que tem um pai eterno, que é o pai da verdade. Entregue a sua vida, e a sua vida realmente valerá a pena ser vivida. Qualquer sentimento de pecado, de erro, tudo isto será perdoado, porque já foi na cruz do Calvário perdoado. E você viverá nos caminhos abençoados do Senhor, a verdadeira vida para a qual você foi criado. Porque nem um dia ainda existia na tua vida, quando todos os teus dias já estavam escritos no livro da vida. O Senhor te criou de forma maravilhosa, assombrosamente maravilhosa. O Senhor te criou de forma assombrosamente maravilhosa. Em o nome de Jesus, para viveres como cabeça, nunca mais por cauda, estando por cima, nunca mais por baixo, tendo para emprestar e nunca mais tomar emprestado. Senhor, eu libero agora uma palavra de força. Eu libero agora uma palavra com um prodígio, com uma maravilha, um sinal de Deus para a vida deste povo que aqui está e daqueles que estão participando à distância pela internet. Eu libero agora um milagre, eu libero agora uma solução, eu libero agora uma transformação. Eu digo que há caminho no deserto, eu digo que há açude no teu ermo, eu digo que Deus está reconstruindo as ruínas da tua casa. Senhor, liberamos agora uma palavra de saúde, um milagre no teu corpo físico, um milagre nas tuas emoções. Eu libero agora uma palavra de força para viveres, de coragem para venceres, porque o justo é intrépido como é o leão. Em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Vamos dar um lindo aplauso ao Senhor.
Graças a Deus. Missão completa. Mission accomplished. Vamos ficar de pé. A bispa primaz vai dar a bênção final. Cantamos depois mais um corinho. Bispa, por favor, impetre a bênção final. Glória a Jesus. Você pode levantar as suas mãos para os céus em gratidão a Deus. Obrigada, Senhor, por mais um domingo abençoado, glorioso, Senhor. Senhor, porque nós vimos a sua casa para receber o melhor, Pai. Saímos daqui, Senhor, com o melhor vindo de Ti, Senhor. Senhor, dá ordens aos Teus anjos ministradores ao nosso respeito, Pai. Que nos livre de todos os males. Que guardem nossa entrada e nossa saída, Senhor. E nós saímos daqui renovados, porque nós sabemos em quem temos crido, Senhor. Sabemos que Tu és poderoso para cumprir o que promete. Saia daqui com uma visão de que Deus tem o melhor para você. Tome posse disso e não veja impossibilidades, porque quando Deus age, ninguém pode impedir. Graça e paz, uma semana de vitórias, em nome de Jesus. Amém.